Olá, quinto ano! Vamos abrir a nossa apostila na página 29 em matemática. Então, página 29, matemática. Hoje nós vamos estudar a sexta ordem, né? Então, ali nós temos, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que em junho do ano de 2018, 13 capitais de estados brasileiros ainda não haviam atingido 1 milhão de habitantes. Veja quais são na tabela. Então, aqui nós temos a tabela. Vocês vão ver quais são os estados que não haviam atingido 1 milhão de habitantes. Então, observem as capitais, né? E você sabe de que estados são essas capitais? Sim ou não? Em que estado você mora? Qual é a sigla dele? Vão lá no material de apoio, vocês vão ver um mapa, vocês vão escrever os nomes e as capitais neste mapa, tá? Então, é uma tarefinha já lá na página 3 do material de apoio, vocês vão completar o mapa, vocês vão pesquisar na internet, vão pesquisar em alguns livros se vocês têm o mapa Brasil Político com os estados e capitais, ok? Todos esses números foram usadas 6 ordens do nosso sistema de numeração: centenas, dezenas e unidades simples e centenas e dezenas da unidade de milhar. Então, igual vocês estão vendo aqui, ordem das unidades, ordem da dezena, ordem das centenas, que formam a classe das unidades simples. A cada 3 ordens, forma-se uma classe. E depois ali nós temos a classe dos milhares, classe dos 1000. Unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Lembrem sempre das nossas latinhas. Então, primeiro aqui, as latinhas, as unidades simples, né? A classe das unidades simples. Nós temos a primeira ordem, que é das unidades, a segunda ordem, que é das dezenas, e a terceira ordem, que é das centenas. Assim, nós formamos a primeira classe. Agora, nós vamos para a classe dos milhares, né? Que são, primeiro, a ordem das unidades de milhar, segunda ordem, dezenas de milhar e terceira ordem, centenas de milhar. Então, é assim que funciona. A cada 3 ordens, forma-se uma classe. Então, primeiro eu tenho a classe das unidades simples e aqui eu tenho a classe dos milhares, né? Observem agora o número que a tia fez no quadro: 358.267 unidades, habitantes, o que nós queremos, ok? Então, o 7, ele ocupa a casa da unidade. O 6, ele ocupa a casa da dezena. O 2, ele ocupa a casa da centena. 8, unidade de milhar, 5, dezenas de milhar e 3, centenas de milhar. O 7, ele é a primeira ordem, a ordem das unidades. Então, ali eu tenho 7 unidades. O 6, ele ocupa a segunda ordem, a ordem das dezenas. Então, 6 dezenas são 60 unidades. O 2, ele ocupa a terceira ordem, a ordem das centenas. Então, 2 centenas são 200 unidades. Agora, nós já vamos para a outra classe, né? Porque aqui é a classe simples. Até a terceira ordem, lembra que a tia falou? Cada 3 vai mudar de classe. Então, o 267 forma a primeira
classe simples, a classe das unidades. Agora, o 358, ele forma a classe de milhar. Nós vamos trabalhar agora a quarta ordem, que é o numeral 8. 8 unidades de milhar. Olhem que a tia colocou o M. Então, 8 unidades de milhar equivale a 8.000 unidades. Quinta ordem, 5 dezenas de milhar equivale a 50.000 unidades. E vamos para a sexta ordem, que é a centenas de milhar. Então, 3 centenas de milhar é igual a 300.000 unidades. Então, unidades. Então, ali eu tenho 358.267 unidades, habitantes, o que for, ok? Observem que o nosso sistema de numeração, ele tem duas características importantes. Ele é posicional e decimal. Quando que ele é posicional? É posicional, pois o valor do algarismo, ele muda de acordo com a posição que ele ocupa. Cada posição é chamada de ordem. E ele é decimal. E isso significa que cada ordem que avançamos para a esquerda, o valor do algarismo fica multiplicado por 10. Por isso que a gente fala que a nossa base é 10. Na apostila, na página 31, lá tem escrito assim: escolha duas capitais da tabela e escreva por extenso a sua população. Então, vocês vão voltar, vão escolher uma capital e vão ver a população e vão escrever por extenso. O que é escrever por extenso? Escrever por extenso é escrever como eu falo o numeral, ok? Temos outra atividade que nós vamos fazer no caderno. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 havia 896.917 indígenas no Brasil. A distribuição deles era distribuída por regiões brasileiras, era assim: na região sul havia 78.773 indígenas. Na região nordeste, 232.739 indígenas. Na região centro-oeste, 143.432 indígenas. Na região norte, 342.036 indígenas. E na região sudeste, 99.137 indígenas. No caderno agora de matemática vocês vão fazer: escreva com algarismos todos os números do texto acima em ordem crescente. O que quer dizer ordem crescente? Começa do menor para o maior. Então, vocês vão colocar esses números aqui em ordem crescente. E qual está escrito por extenso, vocês vão transformar ele em algarismos, ok? Letra B. Quantos eram os indígenas fora da região norte? Então, o total era 896.017 indígenas, menos a região norte. Então, eu vou subtrair
da região norte. Vou pegar o total dos meus indígenas, que são 896.917, subtrair pela região norte e eu vou obter um algarismo, ok? A tia passou um decompor no caderno, tá? 835.643. Então, vocês vão fazer a decomposição. O que é o 3? A unidade. 4, dezenas. 6, centenas. Viram que cada 3 números a tia colocou o pontinho porque ele vai mudar para unidades de milhar. 5, 5 unidades de milhar. 3 dezenas de milhar. 8 centenas de milhar. Então, vocês vão decompor bonitinho e vão responder para a tia quantas ordens esse numeral tem e quantas classes. Eu quero ver essa tarefinha no caderno. Tarefa no caderno, decompor, né? Fazer a decomposição e quantas ordens e quantas classes. Boa tarefinha!